gente começar, pessoal que for chegando, sejam todos bem-vindos. Quem tem me acompanhado, né, desde a primeira live, tem percebido que a gente tem feito, assim, aulas mesmo, né, aulas ao vivo aqui com você. A gente teve aulas práticas com participação de aluno, de seguidor, então tem sido bem bacana. E ontem eu falei sobre, essa semana, na verdade, eu comecei a semana falando sobre ser estar com terceira pessoa, ele é, ele está, ela está. Aí ontem eu falei sobre terceira pessoa também, só que fazendo perguntas com does e o is, qual que é a diferença, quando eu uso um, quando eu uso outro, lembrando que quem é essa terceira pessoa? Vou dar uma resumida aqui para a gente ir para a live de hoje. E aí ontem o pessoal começou a perguntar, mas teacher, e aí para eu fazer no passado? E aí para eu fazer no futuro? Então vamos complementar esse conteúdo falando também do passado, falando sobre perguntas no passado para a terceira pessoa. Eu vou dar uma repassada bem rápida na terceira pessoa, porque eu já falei disso em segunda, falei ontem, mas se de repente é só a primeira live comigo, né, só para você entender o que está acontecendo. Lembrando que quem é mesmo terceira pessoa é sempre quando eu falo ele, ela, em inglês, tá? Ou qualquer coisa que eu esteja me referindo e está no singular, tá? Qualquer coisa mesmo. Então, quando eu falo ele, ela, né, que a gente vai ter aqui o he, nós vamos ter o she, ou singular, né? Eu vou ter singular aqui, por exemplo, meu amigo, a empresa, o país. Então, qualquer coisa que eu me refira a singular, né, eu vou entrar também aqui nessa terceira pessoa. Então, só para a gente entender, quem que é a terceira pessoa mesmo, teacher? Third person in English, porque às vezes as pessoas gravam o nome gramatical aqui, né? Eu sempre falo que o foco não é esse, e sim aprender como usar, né, aquilo que a gente aprende, mas só para a gente lembrar. Então, qualquer coisa que seja singular, né, só complementando aqui, pode ser seu amigo, né, your friend, pode ser meu amigo, e, enfim, a empresa que eu trabalho, é terceira pessoa também, porque você está usando no singular. Tudo bem até aqui? E vai entrar o it, que a gente comentou sobre ele, né? Coloquei até desafio falando do it ontem lá, no feed, falando sobre ele, porque na maioria das vezes nem tradução ele tem. Muito bem. Resumindo o que é a terceira pessoa. Se de repente você está chegando hoje, não viu nenhuma outra live, e ficou com dúvida ainda, coloca aí nos comentários que a Letícia vai me ajudando com as dúvidas. Bom, a gente já viu então ontem como fazer perguntas no presente usando does versus is. Gente, pessoas fluentes no inglês, que já falam inglês, tem muita dúvida e confunde bastante na hora de usar o does e o is, tudo bem? Então, só para a gente entender, ontem eu falei bastante sobre isso. Hoje vamos lá para o passado. Alguma dúvida aí, Lê? Acho que é Cida. Ela perguntou, a empresa será it? Boa pergunta. Vai depender, Cida. Se você falar assim, ó, a empresa está, né, por exemplo, a empresa está contratando pessoas, a empresa está demitindo pessoas, né? Você está falando essa frase em inglês. Você vai usar ali mesmo, ó, the company, tá? Você vai usar exatamente a empresa. Tudo bem? Porque as pessoas acham que o it vai entrar no singular e aí eu não falo o substantivo, a palavra que eu quero falar. E, na verdade, não. Então, se você estiver falando, a empresa que eu trabalho, the company where I work, por exemplo, a empresa que eu trabalho, the company where I work, tá? Is, papapá, papapá. Agora, se você está falando o seguinte, a empresa que eu trabalho, the company where I work is hiring, por exemplo, contratando, né? Tá mais para admitir no momento, né? Mas vamos usar o contratando. Está contratando. Ok. Aí você quer continuar falando sobre a empresa. A empresa que eu trabalho está contratando, ela está contratando pessoas para. Aí esse ela, quando você está complementando a sua frase, aí vai ser o it. It is ou it, tá? Aí vai ser o it. Então, se você está se referindo à empresa, você vai falar mesmo. The company, ou company,
né? Se você não precisar de se the, mas the company where I work, tudo bem? Então, it, ele vai entrar só quando você estiver substituindo aqui. Você não quer falar de novo a empresa. Eu dei o exemplo ontem, acho que do carro, né? Se eu falo assim para você, eu comprei um carro novo. Ok, eu vou usar a palavra car. I bought a new car. Ele é azul. Eu vou usar o it. It is blue. Eu não vou falar my car is blue. Eu posso, até posso, mas vai ficar, né, carro de novo. Então, aí o it entra, ele vai substituir, tudo bem? Porque as pessoas perguntam muito isso mesmo, né? Para a empresa eu uso it? Então, depende, se você tiver, né, der uma segunda sentença, está substituindo, senão você vai falar a empresa mesmo, tá? Muito bem, então para a gente continuar aqui, se não ficou claro, ficou alguma dúvida, coloca aí que daqui a pouquinho eu vou pegar de novo as dúvidas, aí a gente continua falando um pouquinho sobre isso. Então, para a gente entender um pouquinho quem é terceira pessoa, quem é singular, né, o exemplo da empresa, do carro, a gente vai lá então para fazer perguntas, também na pergunta, eu vou colocar um exemplo aqui com it, e vai ficar mais fácil também de quem não acompanhou de repente as outras lives, também entender. Então, ó, hoje o nosso foco vai ser o passado. Como é que eu faço pergunta com tudo isso que eu acabei de falar? He, she, my friend, the company, it, né? Como é que eu faço perguntas? Usando did e was. Como eu falei, as pessoas que já falam inglês têm dúvida desse conteúdo. Na hora de falar, acaba se confundindo um pouco. Para quem que eu vou usar o did? Na verdade, como eu vou usar o did? Para quem a gente já viu ali, né? O did, eu vou usar toda vez que eu faço uma pergunta. Quem já me acompanha já até sabe o que eu vou colocar aqui. Toda vez que eu faço uma pergunta direta. Que tipo de pergunta é essa, guys? O que é uma pergunta direta? É quando eu falo assim, por exemplo. Lembrando que agora o nosso foco é fazer pergunta com a terceira pessoa, que é toda aquela galera lá. Ele, ela, tá bom? Singular, né? Depois eu vou falar mais sobre o did, para quem que eu uso também. Então, considerando esse grupo de pessoas aqui, quando eu pergunto assim, ó, ele trabalhou ontem? Ó, eu usei na minha pergunta, vamos colocar o exemplo aqui? Ele... Tá todo mundo visualizando bem aí, Lê? Hoje, como é que tá? Ontem a gente teve tanto problema de transmissão. Olha, eu dei uma checada no Face no YouTube e tá aparentemente tudo bem. Que bom! Então, se alguém, teacher, bugou aqui, corre lá pro Insta e o Insta vai me confirmando aí. Não, aqui tá legal, tá? Ó, ele trabalhou ontem. Então, vamos começar a entender essa questão. Primeiro, tá no passado, porque o nosso foco aqui hoje é passado. Então, deixa eu colocar só aqui que outro pessoal perguntou, eu posso usar o does no passado? Então, aqui, ó, passado. Trabalhou, passado. Já tem um ontem aqui para reforçar que é passado mesmo. Tem o ele, né? Então, eu falei que é o que a gente ia usar hoje. E por que é uma pergunta direta? Eu tenho aqui a pessoa, no caso ele, e já o meu verbo. Tá vendo aqui, ó? Ele trabalhou. Simples assim, uma pergunta direta. O que ele fez ontem? Ele viajou o ano passado, né? Ele falou inglês, ele estudou. Então, eu tenho lá o ele e o verbo é uma pergunta direta. Ele trabalhou. Isso é uma pergunta direta. Tudo bem até aí? Toda vez que eu faço uma pergunta direta no inglês, independente para quem quer que seja, eu vou precisar colocar esses auxiliares que a gente chama no inglês, né? Aqui no passado vai ser o did. Então, se eu vou fazer uma pergunta, ele trabalhou ontem, eu vou começar lá com o did e depois vem a pessoa. Vou fazer essa combinação aqui. O verbo trabalhar, quem já está me acompanhando, já, se não conhecia, já deve ter aprendido. Tanto que eu uso esse verbo de exemplo, né? Work e ontem, yesterday. Tudo bem? Ontem e yesterday. Então, olha ali, ó. Ele trabalhou ontem? Pergunta direta, né? Tem a pessoa, já tem o verbo. Vou precisar do did para perguntar no passado. Ontem a gente viu como a gente pergunta no presente. Talvez essa aula vá ficar disponível, não sei ainda de ontem, mas ó, o did com o he, eu vou perguntar no passado. Só que eu sempre tenho ensinado para vocês, para os meus alunos também, que quando a gente fala inglês, e português também, né? Mas quando a gente fala uma pergunta tipo essa, tem um fenômeno que acontece que são os sons grudados. Quem já me acompanha já sabe disso, hein? Já está acostumado com essa palavrinha aí, sons grudados. Juntei o did com o he,
vai acontecer o mesmo fenômeno que eu comentei ontem. Tem um som aqui que vai sumir. Será que alguém estava na live ontem aí, Eu vi um povo aqui. Acho que tem uma galera que tá aqui hoje. Quem estava na live ontem? Coloca aí um eu, só para Letícia achar aí. Se de repente passou batida, ela não viu, que ela tá sem óculos hoje. Lê, coloca os óculos, só para garantir que você tá vendo todo mundo comentando aí. Tem um som aqui que some. Quem estava na live ontem, coloca aí para mim o som de quem que é. É uma letrinha, um som de uma letrinha aqui que vai sumir a hora que eu junto o did com o he. Que som é esse? O que vai sumir aqui? Algum palpite, guys? A Kel, a Cíntia, elas estavam ontem. Estavam ontem na live. A Lourdes, Leile. Muito bem. Quem me fala aí que som vai sumir a hora que eu junto did com he? Som de qual letra aqui? Algum palpite aí? Chutaram a letra D. Que mais? A Kel chutou a letra H. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha. A hora que eu junto did com he, e esse fenômeno vai acontecer em outras combinações também. Some o som do H. Então, eu vou escrever aqui de novo, só para não atrapalhar a nossa visualização da pergunta como um todo, né? Vai sumir exatamente o som do H. Como assim, Tite? Ele some. No presente também ele sumiu, né? O does com he vira does he. Easy, he vira easy. O did com he, dá vontade de perguntar, did he work yesterday? Na verdade, a gente gostaria de ouvir isso de um nativo, não é? Para facilitar. Did he work yesterday? Entendi a pergunta inteira, teacher. Só que na hora que é falado, o som do H some, vai ficar, a gente junta o que sobrou mesmo. O did, aqui tem som de I. Did. Que? É isso? Did. A hora que eu junto tudo, ele trabalhou ontem. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Por isso que às vezes pode soar meio... teacher, eu entendi o work yesterday, mas não sei se ele perguntou se eu trabalhei, não entendi o começo. Então, o did he virou did you work? Did you work yesterday? Tudo bem? Então, junta aqui o som do H, sumiu. Ontem ele sumiu também, no presente e no passado ele some também. Muito bem, guys, então a gente já vai juntando o som grudado, o did com he, para eu fazer perguntas no passado, perguntas diretas. O que ele fez, onde ele foi, ele estudou, ele trabalhou, qualquer pergunta que você queira fazer direta, já tem ele e o verbo. Não tem mais nada ali, sabe? Como o exemplo que a gente vai ver agora. A gente vai ver a diferença. Tranquilo aqui no did? Vão colocando aí para mim se está ok. Teacher, fiquei com dúvida. Vai colocando a dúvida, que daí a gente vai vendo quais são as dúvidas. Vamos lá para o was, antes de juntar os dois, né? A Cida e o Robin tinham feito uma pergunta, mas eu acabei perdendo. Se eles puderem repetir de novo, por favor. Então, manda lá, Cida, por gentileza. Falei, estava sem óculos. Acabei perdendo. Coloca os óculos, que agora vai ficar tudo certo. A Letícia não vai perder mais nenhuma pergunta. Guys, no was... também é pergunta no passado, lembrando que hoje a gente está focando no passado, né? Eu, na verdade, trabalho com os meus alunos todos os tempos ao mesmo tempo. Quem é aluno meu aí, hashtag TeacherG, sabe que não tem essa de aprender presente, depois passado, depois futuro. Mas na live, não dá para a gente aplicar tudo, né? Como a gente faz com os alunos por conta do tempo, enfim, é outra dinâmica aqui. Então, eu separo os conteúdos para ficar mais fácil para você absorver o conteúdo, mas na verdade o ideal é trabalhar tudo ao mesmo tempo. Se você for participar da maratona, você vai ver isso como é na prática, né? Que começa segunda-feira a maratona, vai ser uma semana, vai ter aula, vai ter atividade lá no Telegram, vai ter live falando sobre a maratona, aí você vai ver como que é esse treino, tá? Mas aqui eu tô separando. Então, passado. Falando lá do passado, quem é o was? Vamos começar traduzindo o was? Será que a galera sabe a tradução do was? Vou colocar aqui para você, ó. O was nada mais é do que o ser e estar. Lembra que nós vimos ontem o ser e estar? Só que agora no passado. A gente está falando no passado. Então, a tradução, se eu tiver que traduzir o was, teacher, qual que é a tradução do was? Às vezes o pessoal pergunta, né? É o era e o estava. Essa é a tradução do was. Era e estava. Tudo bem? Nós vamos usar lá para ele, singular, toda aquela galera que a gente já viu. Então, vamos montar um tipo de exemplo que a gente vai usar o was para fazer perguntas? Então, se eu tivesse que perguntar o seguinte, vai ter que ter o era e o estava agora. Agora não é mais pergunta direta, agora tem o ser e estar.
Vamos usar lá o ele ou ela, tanto faz, tá? Ele estava, depois eu vou acrescentar um pouquinho de vocabulário nessa pergunta. Ele estava aqui ontem? Eu gosto de usar o ontem, o amanhã, ajuda você a identificar o tempo, né? Às vezes você fica meio perdido. Opa, ontem, já entendi que é passado. Ó, ele estava aqui ontem? Agora a minha pergunta tem um estava, que é quem? O was. Toda vez que eu pergunto em inglês, a minha sentença tem essa ordem meio que invertida pra gente, né? Então eu começo lá, ó, was, e depois eu coloco a pessoa, tá? O aqui é here, e o ontem, yesterday. Muito bem. Então, eu tenho o estava, tenho ele. Como é pergunta, vai ficar nessa ordem. Se fosse uma afirmação, eu só jogo o was pra cá. Tem aula falando disso também, hein? Mas hoje o foco é pergunta. Was he here yesterday? Nossa, como ficou ruim de falar isso, hein? Ó, vamos juntar aqui também? Que som vai sumir agora aqui, gente? Eu acho que vocês vão saber agora, hein? Was com he. Juntei, digita lá aí pra mim. Que som vai sumir na junção de was com he? Grudei, igual já aconteceu ontem, igual aconteceu lá com did. Agora eu vou juntar de novo. Was com he. O H some de novo. Gente, então o H é um som que gosta de sumir? É. Não só aqui, mas em outras situações acontece a mesma coisa, tá? Então, ao invés da gente falar was he here yesterday, fica até difícil. Was he here yesterday? Fazer esses dois sons, a gente tem que pausar, respirar, falar de novo. É ruim, dá um pouco de conflito esse som. O H some. Por que isso acontece na linguística? Para facilitar mesmo a fala. O H some, was he, eu pego o que sobrou mesmo, ó. Was he? Was he here? Was he here? Was he here yesterday? Fica muito mais fácil eu falar was he here do que was he here. Eu tenho que fazer duas pausas, respirar, falar. Was he here yesterday? Ele estava aqui ontem. Tudo bem até aqui? Que outro tipo de pergunta eu posso fazer com estava? Por exemplo, quando eu falo ele estava, pode ser o era também, né? Ele era jovem, ele era legal, ele era alto, ele era rico. Ele estava trabalhando. Nossa, Titi só pensa em trabalho, não é possível. Guys, eu não faço muita variação de verbo quando eu venho para as lives, nos exemplos com vocês, para vocês não ficarem com foco muito nos vocabulários e pensando, ai, como é, será que é isso, tal, tal. E manter o foco aqui na estrutura. Porque vocabulário, gente, a coisa mais fácil do mundo é aprender vocabulário na internet. E estrutura já é um pouco mais complexo, tá? Então, por isso que eu não fico variando muito, para não chamar sua atenção para o vocabulário mesmo, é de propósito, tá bom? Ele estava trabalhando? Bom, o que aconteceu aqui? Entrou esse ando, né? O verbo trabalhar a gente já sabe que é work. Não tinha um copo um pouco maior para colocar aqui, né? O trabalhar a gente já sabe que é o work. Só que toda vez que eu falo esse indo, ando, trabalhando, estudando, dançando, correndo, qualquer situação, você vai acrescentar esse ing no inglês. Gente, isso aqui é o negócio mais fácil do planeta, do universo. Trabalhar, work. Trabalhando, working. Tudo bem? Então, junta tudo e você tem o work. Então, eu posso fazer também esse tipo de pergunta. Ele estava dançando, ela estava correndo, ela estava trabalhando. Mesma coisa que eu montei lá em cima. O was he, né? Já vamos falar grudando? Was he working yesterday, por exemplo? Tá? A única coisa que entrou esse verbo aqui. Se fosse ela era feliz, por exemplo, mesma coisa. Só vou mudar a pessoa. E como vai ficar esse som? Ontem perguntaram, né? Ela era feliz? Né? Ela era feliz? Ó, juntei. Aqui vai ficar bem automático, ó. Was she? S com S, né? Mesmo som aqui. Vou juntar, mesma consoante. E eu aproveito o mesmo som. Was she? Was she happy? Tudo bem? Então, mesma coisa. Então, que tipo de pergunta eu faço com o was? O was eu vou fazer perguntas com o ser estar no passado. Ontem foi no presente, tá? Ele era, ele estava, e singular também. Vou colocar alguns exemplos agora aqui do singular, principalmente com it. Coloquei um desafio ontem, né?
Gostei da galera respondendo, porque todo mundo ali, né, falou, aqui vai ser assim, por causa disso, o pessoal entendeu. Bacana a live. Alguma dúvida, perguntas aí, né? Ainda não. Falando do was, vamos ver um exemplo com it. Então, né, quem é o was com it? Que tipo de pergunta eu tenho quando aparece o it? Quando eu não tenho ninguém, gente. Não tem ninguém na minha pergunta, na minha sentença, o it vai estar lá. Ninguém quem? Ninguém. Não tem ele, não tem ela, não tem a empresa, não tem meu amigo, não tem ninguém na frase, o it precisa entrar lá, para não ficar o verbo sozinho lá na minha pergunta. Perguntas aí? A Cida perguntou, como que fica perguntas com contrações? Perguntas com contrações? Acho. Ó, vê se é isso que eu entendi, Cida. O was, por exemplo, ele não tem contração na hora de fazer perguntas, né? O is também não, né? Eu só vou ter as contrações mais na afirmativa. Por exemplo, ele é, né? Aí eu tenho lá o his, por exemplo, né? Ou quando eu pergunto negando, aí eu tenho as contrações negando, né? Isn't he, por exemplo, né? Aí tudo bem, mas quando eu pergunto, por exemplo, com o is ou com o was, vê se é isso que eu entendi da sua dúvida. Aí eu não tenho contração, tá? Ele aparece assim mesmo. Vai ter um som grudado na fala, is he, mas ele vai estar assim. É isso, Cida, que você queria saber? Isso. Agora, se estiver negando, tem a contração sim. O was com it, que tipo de pergunta eu vou ter ali? Não tem ninguém na minha frase. Então, por exemplo, estava calor ontem? Estava calor ontem. Bom, a gente já sabe que o estava, ó, tá só o estava já direto, não tem ninguém. Tem alguém aqui na minha pergunta? Não tem. Estava e já vai lá, calor ontem. Esse tipo de frase eu vou precisar do it. Como eu estou perguntando no passado, ontem eu fiz exemplos no presente com esse tipo de pergunta. Até o desafio foi sobre isso, né? Como está no passado, né? Eu vou começar lá com o was, só que eu não posso deixar o was sozinho na minha pergunta. No inglês, esse verbo não pode ficar tipo boiando lá, nadando, flutuando sozinho. Ele precisa de alguém. Esse alguém é o it. Então, o it vai aparecer sempre quando a sua sentença não tem ninguém e está no singular, né? Was it? Calor. Ha. Ontem, a gente já sabe, né? Yesterday, que eu estou usando desde lá dos outros exemplos, tá? Então, ó, was it? Como que eu traduzo? Estava ou era. Então, quando você quer falar, por exemplo, você foi numa festa, aí eu pergunto pra você, faz tempo que você não vai numa festa pelo jeito, né? Essa quarentena acabaram as festas, né? Que tristeza. Ó, festa de aniversário, tão bom, né? Estava. Se eu te pergunto assim, você fala, eu fui numa festa, eu te pergunto, ai, legal, tava bacana a festa? A festa tava boa? E aí você quer responder, nossa, estava super legal. Estava, né? Eu vou responder lá, it was very cool, awesome, nice. E aí tem várias formas de falar, tá? Então, esse estava, esse era, vai ser sempre o it com was. Se for pergunta, vai estar desse jeito aqui, nesse formato, was it. Se for afirmando, it was. Tudo bem? Então, se eu quiser perguntar para você, ai, tava bom? Tava legal? Estou me referindo à festa. Você fala, eu fui na festa ontem. E aí eu pergunto para você, estava bom? Estava legal? Eu vou usar essa pergunta aqui, ó. Was it cool? Né? Tava legal? Ah, it was cool. Tá? Então, o it eu vou usar para quando eu não tenho ninguém, né? Eu estou me referindo a um singular aí, mas eu não tenho ninguém, né? Voltando lá naquele exemplo que acho que a Cida perguntou, da empresa. Isso. Né? Mesma coisa, eu só vou usar o it para a empresa quando eu estou substituindo. Aqui na pergunta, a mesma coisa, né? De repente, você me falou, a empresa está contratando, a empresa estava contratando, the company was hiring, ok. Aí eu te pergunto, né? Que legal, estava contratando pessoas, papapá, was it? Aí eu vou com it. Senão, eu posso colocar lá de novo a empresa, né? Was the company, was your company, a sua empresa estava. Então, quando eu falo singular, tá? É nesse sentido. Se eu quero perguntar assim para você, seu amigo estava aqui ontem, né? Ao invés de ele, vamos mudar. Seu amigo. Seu amigo estava aqui ontem?
sua mãe, seu vizinho, né? Seu amigo, o estava não tá aqui, né? Tá lá na outra página. Seu amigo estava aqui ontem? Seu amigo estava aqui ontem? Mesma coisa, não é um singular? Vou lá, ó, was, só que agora é seu amigo. Your friend. Was your friend here yesterday? Dá uma vontade de inverter, né? Your friend was, mas na pergunta sempre vai vir antes. E se eu colocar algo do tipo, que horas seu amigo estava aqui ontem? Eu começo lá com o que horas, what time. What time was your friend here yesterday, tá? Então, sempre na hora que eu faço pergunta, eu faço essa inversão, né? Esse auxiliarzinho aqui que a gente chama, ele vem antes da pessoa, no caso. Vê se até aqui tudo bem. Vou fazer um último resuminho para a gente visualizar melhor. A Cida perguntou, quando que usa was e were? O were, Cida, eu vou usar para you e plural. Tem a mesma tradução, mesmo sentido, os mesmos tipos de pergunta, só que daí o were pode ser conteúdo para uma live também. Eu falo que eu nem fico pensando o que eu vou trazer para a live, porque conforme o pessoal vai perguntando, a gente já vai fazendo live, é bem bacana. O were é o ser estar também, só que é o você era, você estava, ou para plural. Seus amigos estavam aqui ontem, aí eu vou usar o were, mas é a mesma função do were, só muda para quem eu uso, né? E aí, juntando aqui agora o did com o was, né? Se a gente tiver que fazer um resumo, e as pessoas confundem bastante, inclusive o were com o was. O did, eu vou usar então para perguntas diretas. Quem são essas perguntas diretas mesmo? Ele trabalhou? Ele viajou? Ele estudou inglês ontem? Né? Perguntas diretas. O was, eu vou usar, lembrando que aqui os dois é passado, tá, gente? Presente, nós falamos ontem. O was, eu vou usar aqui quando eu estou fazendo uma pergunta com o era ou o estava. É o era e o estava. Se a sua pergunta não tem o era e o estava, o was não vai aparecer lá. E os dois aqui, ó, eu vou usar para ele, ela, né? Então, vou usar para he, she, singular, seu amigo. Vamos pôr seu amigo. Vou usar para o it, que é quando não tem ninguém na frase, tá? Toda essa situação. Lembrando que o did, vou fazer uma observação do did, o passado, eu tô falando aqui que eu tô usando para eles, porque é o foco da nossa live hoje, mas o did eu posso usar para todo mundo. Ele é super legal. Ele é super legal porque eu posso usar para ele, ela, posso usar para você, posso usar para plural. Então, o did fica igual para todo mundo. Did e o will, que é o futuro, fica igual para todo mundo. Então, se eu perguntar, você trabalhou? Did. Eles trabalharam? Did. Ele trabalhou? Did. Seu amigo trabalhou? Did. Então, o did, ele é amigão de todo mundo. Uso para todo mundo. Tudo bem? Pessoal, coloca aí para mim se tem alguma dúvida em relação ao que nós vimos hoje, a diferença do did e do was. Só que é um resuminho, ó. Se você tiver entendido essa parte, né, você já, ó, é um conteúdo que gera muita confusão. Lembrando que amanhã a gente tem a live 20 do Teacher G 20 Days e na semana que vem a gente começa maratonando com a Teacher G, que daí são live específicas focadas na maratona, conteúdo que eu estou passando lá nas aulas da maratona. Então, de repente, se você não estiver acompanhando as aulas da maratona, você, né, fica um pouco perdido, mas o que a teacher está falando? Vai estar sempre referência da maratona, com exceção dos meus alunos, que daí já vão saber tudo que eu vou estar falando aqui, porque já trabalho com eles, todas as técnicas e tudo mais, tá? Não se inscreveu ainda? O link está lá na bio. Se inscreve, coloca seu e-mail e seu nome e corre na sua caixa de e-mails. Spam, lixeira, caixa de promoções, porque certeza que foi para lá o e-mail para você confirmar a sua inscrição. Tem que confirmar, senão o e-mail não chega até você. Dúvidas, Lê? Estamos perguntando aqui, qual é o assunto de amanhã? Ó, não pensei em nada ainda. Sugere aí para mim, quem sabe, né? Vão colocando aí qual é o assunto de amanhã. Vocês me digam qual é o assunto de amanhã, guys. E aí a gente traz para o assunto de amanhã. Normalmente de sexta, verdade, Letícia? Resumão da semana. Eu faço o resumão da semana. Mas pode mandar todos os assuntos, porque de repente a gente consegue colocar no maratonando. O maratonando eu vou fazer com foco nas aulas
que eu tenho já preparado, que eu estou gravando para a maratona, que são 3 aulas. Uma aula na segunda, uma na quarta, uma na sexta. Não vai estar disponível nas redes sociais, é só para quem está cadastrado, vai receber um acesso para assistir essas aulas. E a live, eu vou complementando o que eu estou passando lá. Acho que na segunda-feira, como a primeira aula sai só meio-dia, de repente eu trago um conteúdo, né? Mas o restante vai ser bem focado na maratona. Mas mandem para mim aí, o que vocês sugerem? Se não, amanhã, acho que é dia de resumão, né? Vou fazer um apanhado da semana toda. Amanhã às 11. Fala, Letícia. Tem mais uma dúvida aqui do Léo. Sempre que eu for fazer uma pergunta no passado, como did, o verbo... Léo, repete que eu não entendi. Fala aí, Léo. Acho que tá faltando uma parte, não entendi a pergunta. Será que é o verbo ficar no passado? A dúvida é essa? Acho que é presente. Sempre que eu for... Sempre que eu for fazer uma pergunta no passado, como did, o verbo no presente. Acho que é isso. Isso, Léo. Ótima pergunta. Eu me esqueci de comentar sobre isso, que é uma informação muito importante. Fiz perguntas como did, o verbo não muda em nada. Ele fica igualzinho lá, trabalhar, work. Ele trabalhou? Did he work? O verbo não muda, porque o did já está indicando que é uma pergunta. Só acontece essa mudança quando eu estou afirmando do tipo, eu trabalhei ontem, I worked, né? Aí sim a gente vai lá no verbo no passado. Então eu estou afirmando, ele trabalhou, he worked. Caso contrário, perguntei com did, o verbo não tem alteração nenhuma. Por isso que é muito fácil, gente. Eu falo que é fácil, né, usar as estruturas do inglês. No português, a gente tem que ficar conjugando o verbo, sabendo qual que é o passado. O did, não. O verbo não muda em nada. É ele que já está indicando, está perguntando no passado. Não preciso mexer no verbo, não preciso nada. Então, certinho, fica o verbo, né? Perguntei lá, ele trabalhou, por exemplo. Né, vamos só recapitular aqui, Did you work? Ao verbo, igualzinho no presente. É isso mesmo. Muito boa, Léo, a pergunta, hein? Mais alguma? Acho que agora deu. Thank you, guys. Valeu!